Olá, então, caríssimos, vamos para o nosso segundo caderno de estudos, que são os livros históricos e profetismo. Então, quando nós falamos em história na Bíblia, precisamos entender três conceitos importantes. Primeiro, a história, que são os fatos e acontecimentos que realmente aconteceram na vida do povo. Segundo, a historiografia, que é a forma como esses fatos foram escritos e interpretados pelos autores bíblicos. E o terceiro, a historicidade, que é a condição do ser humano de viver dentro da história, aprendendo com o passado, vivendo o presente e construindo o futuro. Os autores bíblicos não escreviam apenas para registrar acontecimentos. Eles organizavam os fatos para transmitir uma mensagem religiosa. Por isso, muitas vezes selecionavam informações, interpretavam os acontecimentos e destacavam aquilo que ajudava o povo a compreender a ação de Deus. Na visão bíblica, a história não é apenas uma sequência de eventos. Ela é o lugar onde Deus se revela. Os acontecimentos da vida do povo de Israel eram vistos como os sinais da presença e da ação divina. Por isso, a revelação e história caminham juntas. O momento decisivo aconteceu após a morte do rei Salomão. O reino foi dividido em dois: Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, chamado Judá. Politicamente, essa divisão enfraqueceu a nação e facilitou a conquista pelos grandes impérios da época, como a Síria e a Babilônia. Religiosamente, provocou uma crise de fidelidade. Muitos reis incentivaram práticas pagãs e a idolatria, afastando o povo da aliança com Deus. Séculos depois, durante o reinado de Josias, ocorreu um fato muito importante: a descoberta do livro do Deuteronômio no Templo de Jerusalém. Essa descoberta deu início a uma grande reforma religiosa. O povo foi chamado a voltar para Deus e renovar a sua fidelidade à aliança. Dessa experiência nasceu aquilo que chamamos de teologia deuteronomista. Ela ensina que a fidelidade a Deus traz bênção e prosperidade. A infidelidade traz sofrimento e consequências negativas. A aliança é o centro da vida do povo. A história deve ser interpretada à luz da fé. E Deus está sempre disposto a perdoar quem se converte. Nos livros históricos encontramos vários acontecimentos extraordinários, como a travessia do Jordão, a queda de Jericó e o famoso episódio do sol que parece parar durante uma batalha. O objetivo principal desses relatos não é explicar fenômenos científicos, mas mostrar que Deus conduzia e protegia seu povo cumprindo suas promessas. Outro texto importante é o oráculo de Natã, dirigido ao rei Davi. Nele, Deus promete construir uma casa para Davi. Mas essa casa não é um edifício, ela representa sua descendência e sua dinastia. Dessa promessa surgiria Salomão, que construiria o templo, e mais tarde a tradição cristã verá nessa promessa uma preparação para a vinda de Cristo. Os livros dos reis também possuem grande importância. Eles preservam a memória dos acontecimentos da monarquia israelita, mas sempre interpretando tudo à luz da relação entre Deus e seu povo. Nesse período destacam-se dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Os milagres realizados por eles, como a multiplicação do óleo, a multiplicação dos pães e até a ressurreição de mortos, tinham uma finalidade muito clara: mostrar que Deus continua presente, cuidando dos pobres, dos necessitados e manifestando seu poder sobre a vida e a morte. Após o exílio, surge a figura de Esdras. Sua preocupação principal era preservar a identidade religiosa do povo. O receio não era estrangeiro em si, mas a influência de práticas religiosas pagãs que poderiam afastar Israel da fidelidade à lei de Deus. Também encontramos o livro de Judite, que ensina uma grande verdade: a vitória não depende da força humana, mas da confiança de Deus. Judite torna-se um exemplo da coragem e de fidelidade. Chegando ao tema do profetismo, é importante entender que o profeta não é principalmente alguém que prevê o futuro. Na Bíblia, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele denuncia a injustiça, chama o povo à conversão, interpreta os acontecimentos e mantém viva a esperança. Entre os profetas estudados destaca-se Miqueias. Sua mensagem é extremamente atual. Ele denuncia a corrupção e o abuso dos poderosos e a exploração dos pobres. Para Miqueias, a verdadeira fé em Deus deve aparecer também na prática da justiça e no respeito aos mais fracos. Aqui está a grande lição dos livros históricos dos profetas.
A Bíblia não apresenta apenas acontecimentos do passado, ela mostra que Deus continua agindo na história e que a fidelidade, a justiça e a conversão são caminhos permanentes para todos os tempos. Então, caríssimos irmãos, caríssimos colegas, lembrando que toda essa resenha feita está respondendo no apanhado geral todas as perguntas que estão no caderno de estudos. Muito obrigado.